o senhor Guilherme Sari, do Sind Energia do Rio Grande do Sul, para a sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia a todos presentes. Meu nome é Guilherme, eu sou presidente do Sind Energia do Rio Grande do Sul, uma entidade que eu vou falar logo mais, uma entidade de classe que trabalha com a parte da indústria de renováveis, né? Então, Sind Energia significa Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis. É uma honra poder fazer parte do Fórum de GD da região Sul. Agradeço muito o convite e vou falar um pouco para vocês aqui das oportunidades em renováveis e geração distribuída no Rio Grande do Sul. Acho que o momento é muito propício, nós temos aí uma grande realização no setor de renováveis e vai ser um bom momento, né, e bons debates aí nesse sentido. Bom, falando primeiramente da nossa entidade, o Sind Energia, ele é uma entidade, então, né, é um sindicato patronal de atuação na indústria de renováveis. Ele foi fundado em 2011 e foi oficializado junto ao Ministério do Trabalho em 2016, hoje junto ao Ministério da Economia. E o principal foco é a busca da indústria de renováveis para o estado do Rio Grande do Sul, né, de diversas fontes. Então, a gente atua não só na geração de fonte solar, da geração distribuída, mas também em bioenergias, fonte eólica e também hídrica. Bom, quadro nosso de associados, somos hoje 44 empresas. É importante citar que as empresas associadas ao Sind Energia, elas são são tanto geradores como desenvolvedores de projetos, fabricantes e do segmento como um todo, né? Seja da parte de construção civil, seja da parte de integradores, seja da parte de prestadores de serviço, como consultorias ambientais, consultorias jurídicas e diversas áreas de segmento que atuam nas mais diversas fontes de energias renováveis. Então, estou atuando em todas essas frentes faladas anteriormente. Acho que é importante aqui a gente dar uma comentada a respeito da proposta da gestão. A gente está na segunda gestão, né, atuando, né? Fizemos da gestão 17-20, agora 20-23, com algumas questões importantes, né? Claro que a gente vai falar mais de geração distribuída, mas o Sind Energia, ele tem uma atuação aí que vai em todas essas fontes, e hoje existe uma discussão com uma alteração do estatuto para avaliação do gás natural na entrada junto à entidade, né? Por quê? Porque, na verdade, falando de transição energética, né, e falando já de mudanças, né, do setor elétrico, o gás natural é uma fonte que vai estar fazendo um canal aí de substituição às grandes hidrelétricas, ou principalmente a essa fonte que ainda é e será, né, de maior percentual aí, de maior abrangência na economia de geração brasileira, mas que tem alguma questão aí de sendo substituída exatamente por impactos, enfim, e toda uma situação de crescimento da matriz elétrica nacional. Acho que é mais por esse lado. A gente trabalha muito com um programa de incentivo às energias renováveis do Rio Grande do Sul, então a gente atua todas essas frentes com programas específicos, né, de energias renováveis nesse sentido. Estamos criando um polo de energias renováveis no Rio Grande do Sul e um comitê permanente para atuação de todo o segmento das fontes renováveis, ou seja, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a gente tem um fórum de debate onde a gente discute todos os licenciamentos, toda a parte de linhas de transmissão, as questões também ligadas à geração distribuída, para ter uma atuação muito para e passo com o que vem sendo feito, tanto pelo segmento empresarial, junto ao governo. Então, também isso entra com frentes parlamentares e atuação também muito forte que a Sind Energia hoje tem nos conselhos de unidade de conservação, que é importante para as grandes fontes aí, e atuação mais nesse sentido. Também temos contatos com os órgãos, né, importante, o ONS, a ANEEL, a própria
EPE, com ações importantes, o Ministério Público, tanto estadual como federal, atuação por N razões que a gente tem de discussões muito envolvendo questões de licenciamentos, e, enfim, então esses órgãos, né, e fora as parcerias, né, entidades parceiras que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, como a própria Fiergs, a Farsul, FAMURS, né, e outras entidades de classe que são fundamentais aí para a gente estar trabalhando e participando junto no processo. Bom, e aí vem outros itens que são importantes, né, não tanto focando em GD ainda, né, mas a gente está fazendo uma nova revisão do zoneamento ambiental eólico, né, uma atualização de um atlas eólico do estado pensando em offshore, já regulamentando também essa área, mas também uma atualização do atlas de biomassa, com foco em bioenergias, e aí também pensando muito na questão de bioenergias e geração distribuída, é uma fonte aí que pode auxiliar nesse processo, junto à solar, obviamente, e um licenciamento ambiental específico para essa fonte, né? Porque a gente sabe que hoje ela é renovável e ela tem que ter um tratamento diferente das térmicas. Esse é um ponto fundamental de discussões, tá? E, enfim, questões da proposta ainda, oficinas e workshops que a gente já faz, municípios renováveis que eu vou falar mais para frente, e agendas da entidade. Entrando no nosso potencial, eu acho que é importante a gente falar potencial de Rio Grande do Sul, né? A gente vai ter a região norte e fronteira oeste, né, com uma região com um potencial muito grande hídrico, né, que a gente tem, obviamente, que envolve questões de políticas aqui, porque a gente lida com processos binacionais, né, porque são divisas de países, né, a gente vai ter ali as situações de Garabi, Panambi, muito voltado com a Argentina, mas são de grande potencial hídrico, eu acho que esse é o importante falar, e outras regiões com potencial hídrico, muito ali naquela região do Taquariantas, Camaquã, e a região de Juí, na Cruz Alta, onde a gente tem bacias hídricas para a geração de pequenas centrais hidrelétricas, né? Esse é um dos contextos aí que a gente atende também junto ao Centro de Energia no setor hídrico, né? Tanto as pequenas centrais hidrelétricas como as CGHs. Entrando num potencial de biomassa, biogás e solar, e até mesmo gás, a gente vai ter a região da fronteira oeste, uma região mais destacada, né, para a questão de solar. A gente sabe que aqui o Rio Grande do Sul ele tem um potencial muito grande na geração distribuída, e é o que a gente vai falar, né, não focado na questão centralizada de solar, mas, então, como um contexto assim, de destaque, a gente colocaria a fronteira oeste nesse processo, né? Espalhados também pelo Rio Grande do Sul, a gente tem boas regiões de potencial de extração de biomassa, e a gente vai entrar na questão da região da Campanha, numa parte mais florestal, mas também a gente tem a região do litorânea, que entra a questão de tanto florestal como questão de resíduos, né, da agricultura, como casca de arroz e outros, e uma região serrana também como um potencial muito grande, né? Um outro ponto que a gente gosta de destacar, que é a questão do biogás. Ele tem uma atuação, né, descentralizada, isso é bom, né, porque a gente também foca nesse sentido na geração distribuída, e um potencial específico na região do Vale, né, que é uma região onde tem uma atratividade maior pela questão da suinocultura e da avicultura, né? Então, também é uma região de potencial definido hoje do estado do Rio Grande do Sul. E gás, está falando do gasoduto Porto Alegre-Uruguaiana, é um dos pontos que a gente tem de atenção, né, e destaque, e é uma região que tem hoje, né, e a gente pensando já nessa questão da transição energética, um potencial para ser trabalhado, e não deixando de mencionar também a região de Rio Grande, onde tem um grande potencial de gás, a extração de gás, com inclusive um grande projeto, né, de gás natural nessa região. Então, são regiões aí propícias aí, e um potencial bastante grande do estado.
Entrando no potencial eólico também, a gente tem as regiões da metade sul, né, desde o litoral norte a toda a região sul, com muitos projetos, e campanha e fronteira oeste. Então, a gente tem aí uma região vasta aí para se trabalhar com eólicos, né? Sem contar a questão do offshore, né? E offshore mar, que a gente tem aí uma possibilidade grande de mais de 80 gigas de produção, e Lagoas, que são regiões muito importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, para atuar, e um potencial muito grande, né? Então, aí só em Lagoas, na Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa da América Latina, a gente tem 24 gigawatts para estar trabalhando, a Lagoa Mirim mais 7 e a Lagoa Mangueira mais 2. Tá? Então, isso aí já compõe um grande potencial de eólico offshore aí nessa transição também do óleo e gás em relação às renováveis, né? Sempre pensando nessa transição. O estado do Rio Grande do Sul tem uma questão muito interessante, porque ele desenvolveu ao longo desses últimos anos, né, desde 2014, atlas específicos de fontes, né? Então, foi desenvolvido o atlas por fontes, né? Em 2014 foi feito o atlas eólico, né, especificamente, né, focando no potencial eólico do estado, e foi desenvolvido com as medições de ventos que as empresas tinham junto ao governo do estado, e um material bastante específico e bom para orientar as regiões potenciais. A gente agora vem para fazer uma nova atualização também, incrementando com a questão offshore, que, embora conste já nesse atlas, tem muita atualização, né, para se fazer, mas ele já dá uma orientação muito boa do nosso potencial eólico no estado. Em 2016 foi feito para as bioenergias, vamos dizer assim, né, biomassa, né, mais focado, e também fazendo esse caráter orientativo. 2018 de solar, então mostrando os potenciais de regiões de solar, né, com as suas possibilidades de conexão, né, que são fundamentais para esse tipo de fonte, né, na baixa tensão, principalmente se a gente for falar de geração distribuída. E em 2020 era para ter acontecido o Atlas hidrológico, o Atlas das hídricas, né, com a questão da pandemia, a previsão é que se finalize nesse ano de 2021, né, e faz sentido pelos acontecimentos aí do ano passado, vamos dizer assim. Esse ano já estabilizando um pouco essa questão, mas ainda com essa situação específica. Aqui a gente vai falar um pouco também da questão da sensibilidade ambiental do Estado e como o Estado vem se preparando para trabalhar todas essas nuances dos licenciamentos, né, e mapeamento do Estado como um todo. Tá? Aqui é mais para ter uma ideia de trabalho que vem sendo construído. Tá? E aí a gente vai entrar na GD e seus desafios. Bom, o estado do Rio Grande do Sul, hoje, ele é o terceiro estado no ranking brasileiro em potência instalada de geração distribuída, né? Ele está com mais de 600 megawatts, hoje ele está atrás de Minas Gerais e São Paulo, ele está sempre disputando, na verdade, com o estado de São Paulo a segunda posição, hoje ele está em terceiro, e grande parte, na verdade, dessa geração distribuída tem a matriz solar como a fonte nesse processo, né? Não só aqui, mas nos outros estados também. Tá? Qual é o grande desafio hoje da geração distribuída? É realmente fazer com que ele cresça mais, né? A gente está hoje com 600 megawatts, é o terceiro estado, sim, mas a gente precisa fazer políticas de apoio e crescimento da geração distribuída, porque realmente a gente vem com toda aquela questão social, aquelas discussões já realizadas de inclusão, de geração de emprego, de menor custo na conta de luz, né? Então são pontos aí importantes de serem colocados, mas também a gente atrair o setor público nesse processo e, por que não, fazer com que cada vez mais seja consumida a geração distribuída em prédios públicos, em áreas que fazem sentido também, não só no mercado privado, né? Então, a ideia também é um pouco desses desafios é promover o crescimento de outras fontes nesse sentido, né? A gente vê aí o biogás, né? As bioenergias como um todo, né? E a CGH na parte hídrica como fontes importantes, né? Nesse sentido, né? Para aumentar também a rentabilidade de alguns projetos, né? E daqui a pouco até consórcios nesse sentido a gente está trabalhando, né? Um desafio
aí também muito já falado, mas é dos modelos de geração e adequação da resolução normativa 482, né, que eu já imagino que já tenha sido bem discutida, mas é uma das questões de desafios, né, é um ponto importante. E a assinatura do substitutivo ao PL 5829, né, que a gente participa em parceria com as entidades também, com a própria BGD, com a Absolar, no sentido de apoiar, né, o Sim de Energia ele tem esse caráter também de apoio, né, para a gente fazer com que tenha esse crescimento de fato da geração distribuída com menos restrições e menor insegurança jurídica. Esse é um ponto que a gente acha importante para um cenário de crescimento aí dessa fonte, né, nesse contexto, tá? E o Sim Energia, ele tem através do comitê, ele tem um comitê específico de geração distribuída, que é o COGED, e também através do COSAN, né, que é o Comitê Socioambiental, programas de incentivo à geração distribuída, especificamente, né? E um dos programas é o Municípios Renováveis que a gente tem, e a gente está propondo um incentivo específico à GD para questões várias, né? Entre eles aproveitamento de resíduos, né? Para adequação dos sistemas, educação ambiental e outros pontos. Eu acho que vou falar rapidamente aqui, né, desses municípios renováveis, né? A gente vem trabalhando, o Sim de Energia hoje ele vem trabalhando junto aos consórcios e associações de prefeituras e a própria FAMURS, né? No sentido de uma atuação focada, né, nos municípios para quê? Para levar um programa específico de crescimento dos municípios em fontes renováveis, né? Esse trabalho vem sendo feito também junto ao Sistema S, né, e a Fiergs, né, principalmente uma parceria grande que a gente vem fazendo junto ao Sebrae, e entidades do setor, né, não pode deixar de colocar, né, e aí vamos entrar com alguns pontos importantes, como um programa específico de ESG, né, nesse contexto de municípios renováveis, e o objetivo desse trabalho é a criação de um selo, tá, para os municípios que atuarem de forma sustentável, ou seja, com foco não só em energias renováveis, mas com foco em sustentabilidade. Ou seja, aqui o objetivo é criar investimentos em prédios públicos no município como um todo, né, e no estado, mas pensando na visão de município, né, eficiência energética para esses municípios, capacitação de profissionais de educação ambiental específica, então vai existir um programa de capacitação e por isso a força desse sistema S-FIERGS dentro desse processo, e políticas de ações sustentáveis aos municípios. Claro que vai existir todo um regramento, mas aí a gente entra em questões como iluminação pública, investimentos em energias renováveis específicas nas zonas urbanas e rural, né, com eletrificação rural, que é um ponto importante. Outros contextos, como gerenciamento de resíduos, descarte adequado, né, de resíduos nesse sentido, composição de recursos para a produção de energia. Tá? Então, vai se avaliar também qual município está se falando e qual fonte principal a gente consegue trabalhar. Né? Obviamente que a geração distribuída ela acaba se encaixando em todas elas pelo caráter descentralizado que tem, né? e toda essa competitividade como fonte. E uma atuação, então, em biogás, biomassa, energia renovável e, inclusive, outras, né? Nesse sentido, a gente quer fazer um alinhamento aí de órgãos e poderes, tá? E está se criando esse regramento, né? O objetivo é se criar esse selo de município renovável. Esse é o grande objetivo, né, que vem sendo construído com um regramento específico. O município ele precisa se encaixar nesse processo e aí a gente vai não só criar um município que tenha, de fato, uma ação em desenvolvimento sustentável, mas também um selo e que possa se replicar para outros municípios. Então, a ideia é criar um pioneirismo em alguns municípios e replicar esse, vamos dizer assim, esse objetivo da criação do município renovável para outros municípios e, quem sabe, aí criar um estado aí nesse processo, né? Vamos começar com municípios, né? E a ideia é exatamente começar com consórcios de prefeituras e definindo alguns municípios que a gente já possa
atuar de forma pioneira aí para estar criando esse regramento como um todo. Bom, da minha parte era isso. Eu tenho a agradecer, então, a participação e fico à disposição para conversar com todos posteriormente. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Guilherme Sari, do Sind Energia do Rio Grande do Sul, por sua apresentação.